Olá! O tema da aula de hoje é o estudo dos direitos reais. Os direitos reais, como sabemos, são os direitos do homem sobre a coisa. Esses direitos permitem ao seu titular usar, gozar ou dispor. Um desses três atributos está relacionado com os direitos reais. Temos os direitos reais plenos e temos os direitos reais limitados. Nos direitos reais plenos, como exemplo, a propriedade. A propriedade é aquela que consagra os três atributos: usar, fruir e dispor. Já os direitos reais limitados são aqueles que possuem um ou mais desses atributos, mas nunca todos. Se houver a reunião de todos, haverá a propriedade. Os direitos reais são taxativos, isto é, são números clausos, são aqueles previstos na legislação. Estão eles previstos no artigo 1225 do Código Civil. São a propriedade, o direito de superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador, o penhor, a hipoteca e a anticrese. Os direitos reais se adquirem pelo registro se forem os direitos reais intervivos. Se se tratarem de direitos reais sobre bens móveis, se adquirem através da tradição, que é a entrega da coisa. Mas o objeto do nosso curso aqui é estudar os bens imóveis. Então, somente sobre eles é que nós iremos nos referir. Direito real pleno, propriedade. A propriedade, como sabemos, compreende todas as faculdades que um sujeito tem sobre a coisa. Pode utilizar da forma como quiser, pode obter os rendimentos e frutos e pode alienar ou onerar quando e bem entender. Então, o direito da propriedade é este complexo que envolve todas as características. Quando é perdido um dos atributos da propriedade, esse direito se restringe, vira um direito limitado. Tratando da propriedade, eu lembro sempre que ela tende a se consolidar. Se perdeu um dos atributos, no momento posterior ela irá reavê-lo e assim por diante, como se fosse uma respiração, uma inspiração e uma expiração. Perde um atributo, adquire, perde e adquire de novo. Direitos reais limitados sobre coisa alheia. Esses direitos ocorrem quando o proprietário perde um dos direitos, ou seja, entra outra pessoa, outro sujeito na relação com o bem, que eles devem se harmonizar, proprietário e titular do direito real. Os direitos reais sobre coisa alheia dividem-se em direitos reais de uso e gozo e direitos reais de garantia. Uso, habitação. O direito real de uso pode ser concedido ou a título oneroso ou gratuito e serve para dar moradia a uma família. Já o direito real de habitação sempre vai ser gratuito e para dar a habitação a pessoas determinadas, pessoas certas, não pode ser transferido para ninguém. Direito do promitente comprador de imóvel. O direito do promitente comprador é usado quando alguém quer comprar um imóvel, mas não tem todos os recursos. Vai ser pago o preço em prestações. Neste caso, já é permitido o registro desta contratação para resguardá-la e validá-la perante terceiros, para que o vendedor, o promitente vendedor, não vá contratar com outro, como acontecia antigamente, antes da previsão de um direito ao promitente comprador. Então, esse direito resguarda o direito do promitente comprador. Uma vez pago o preço, ele terá direito a buscar a escritura pública de compra e venda, o título definitivo
da compra e venda. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar que foi introduzido no direito brasileiro pelo Decreto-Lei nº 58 de 1937, sendo regulado posteriormente pela Lei nº 6.766 de 1979 e hoje pelo Código Civil. Se presta essencialmente para que alguém, o promitente comprador, manifeste sua vontade de realizar o negócio definitivo, a compra e venda, embora lhe falte um requisito essencial, que é o pagamento do preço. Serve, portanto, para o pagamento do preço em parcelas periódicas, mas, enquanto ocorre o cumprimento desta obrigação, lhe é reservado o direito real à aquisição. Somente assim ele adquirirá a propriedade. Antes disso, ele terá apenas um direito real limitado. E se o vendedor, o promitente vendedor, se recusar a outorgar a escritura pública? Terá o promitente comprador uma ação judicial para buscar a vontade não manifestada pelo promitente vendedor. A ação judicial será a ação de adjudicação compulsória, através da qual o promitente comprador buscará a propriedade plena do bem. Será necessário o registro desse contrato para permitir o ingresso da ação de adjudicação compulsória? Entendo que sim. O artigo 1418 do Código Civil assim estabelece e exige o registro. Observe que para o registro desse contrato deverá haver uma cláusula que não permita o arrependimento. Direitos reais de garantia. São direitos reais de garantia a hipoteca, o penhor e a anticrese. Ocorrerá a contratação de uma garantia em virtude de um contrato principal, por exemplo, um empréstimo de dinheiro. Alguém emprestou um dinheiro e, em compensação, está recebendo uma garantia. Essa garantia será a hipoteca, se se referir a bens imóveis, será o penhor, se se relacionar com bens móveis, e a anticrese é aquela que permite ao credor ficar com a coisa por um tempo até obter o rendimento que essa coisa gera para satisfazer o seu crédito. Para o aprofundamento do estudo, sugiro a leitura do seguinte livro: O Direito de Superfície como Instrumento de Planificação Urbana, de autoria de Frederico Henrique Viegas de Lima, Livraria e Editora Renovar. Além da leitura desse livro, recomendo a leitura de um artigo sobre o direito real de usufruto no site www.notariado.org.br. Também sugiro a leitura do artigo intitulado Da possibilidade de alienação do direito de usufruto ao proprietário, de autoria de Flávio Tartucci, no site www.collegioregistralrs.org.br.